Vamos então dar um salto para aquilo que é eventualmente o mais esperado por parte de quem está a assistir a esta playlist. Como é que nós vamos criar aqui uma conexão entre o Node.js e o MySQL? E vais ver que é muito simples, principalmente se tiveres já alguma relação com o MySQL e, por exemplo, uma linguagem como o PHP, vais ver que é muito, mas mesmo muito simples. Obviamente vamos continuar a utilizar o Node.js, vamos utilizar o Node, ou melhor, o Express, perdão, e vamos adicionar o MySQL aqui ao nosso cenário. Ora, mas para podermos ter o MySQL a funcionar, vamos ter necessidade de ter aqui um servidor. E de uma forma muito rápida, eu vou aqui instalar o Laragon, que me vai permitir criar um servidor local. Podes utilizar o Champ, o AMP Server, enfim. Eu vou utilizar aqui o Laragon porque é um pacote que eu gosto bastante, muito interessante. Eu aqui vou usar aqui o Laragon Full, vou aqui fazer então o download para a área das transferências. Vamos apenas aguardar aqui alguns segundos até ele fazer a transferência. A instalação é muito simples. Vamos aqui fechar e vamos ver aqui a instalação arrancar. Eu vou deixar ficar aqui tudo em inglês, não vou alterar rigorosamente nada. Vamos clicar aqui em Next. Aqui só vou retirar aqui a parte de On Windows Startup, isto é, eu não quero que ele inicie automaticamente com o arranque do meu Windows, e vamos aqui fazer um install. A instalação está então efetuada, eu aqui não vou ter necessidade de reiniciar o meu computador, tudo muito certo. Tenho aqui o painel de controle, vou fazer aqui um duplo clique, ele vai arrancar, ok? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui entre o serviço Apache, temos também o serviço do MySQL. E neste caso nós temos já aqui uma versão bastante recente do MySQL, a versão 8.030, portanto perfeitamente justificada para aquilo que vamos fazer. Se eu fizer aqui um Start All, ele vai iniciar então um servidor local, vou aqui fazer o permitir. Depois vamos fazer aqui o permitir também para o MySQL e, portanto, neste momento nós estaremos em condições de poder avançar com a criação de uma base de dados MySQL. Para isso, eu vou clicar aqui no Database, ele traz o ADSQL instalado. Então, vou aqui criar uma sessão, ele neste caso já tem aqui uma sessão chamada Laragon.mysql. Vamos clicar simplesmente em abrir, é a nossa localhost, neste caso repara que temos aqui o 127.0.0.1. Então, se eu fizer aqui abrir, ele vai abrir aqui este interface, onde eu tenho aqui a listagem das minhas bases de dados, que neste caso são as bases de dados nativas do próprio MySQL. Bom, o que eu vou fazer agora aqui é, muito rapidamente, criar uma base de dados extraordinariamente simples com uma única tabela, para depois termos condições para podermos ligar a essa base de dados a partir do nosso Node. Então, para isso, eu vou aqui clicar com o botão direito do mouse, criar novo, base de dados, e aqui vamos usar uma base de dados chamada blogs, ok? Ou simplesmente blog, ok? Neste caso a base de dados vai se chamar blog, obviamente que ela vai ter aqui, vamos criar aqui uma nova tabela, e nesta tabela vamos colocar aqui os users. Eu vou aqui adicionar um ID do user, depois vou adicionar aqui o username, e vamos adicionar aqui um created at. Então, neste caso aqui o user vai ser um varchar, este varchar vai ter aqui 50, tudo certo, aqui vai ser um date time. Muito básico, vamos colocar aqui no ID uma chave primária e vamos clicar aqui em gravar. Então nós temos já aqui uma tabela dos users e vamos criar aqui uma outra tabela para os, neste caso é um blog, vamos ter aqui os comments, ok? Então vamos criar aqui uma nova tabela, vamos colocar aqui os comments, ou vamos colocar com o nome posts, é mais fácil assim. Então vamos adicionar aqui um ID do post, a seguir vamos colocar aqui um ID user e a seguir vamos colocar aqui o post e vamos colocar também o created at. Vamos simplificar tudo isto. Então eu vou criar aqui uma chave primária também, aqui vai ficar um int, aqui vai ficar um varchar, vamos permitir que os posts tenham no máximo 200 caracteres, ok, e aqui o created at vai ser um date time, certo? Vamos clicar aqui em gravar. Portanto, temos aqui já duas tabelas com posts e com os users. Vamos inserir aqui alguma informação muito rapidamente e não nos vamos importar por agora, por exemplo, com gestão de utilizadores. Vamos deixar ficar aqui o root, que não tem senha e que tem permissões para aceder a tudo, que em termos de segurança é um problema, mas pacífico. Então vamos aqui nos dados, adicionar diretamente aqui nos users. Vamos fazer aqui um insert, então vamos aqui adicionar
um valor, neste caso vamos pressionar aqui o insert, vamos deixar ficar ali o ID que vai ser de auto-incremento, nós não definimos isso, mas ele vai ser de auto-incremento quando nós assim o quisermos, então eu vou colocar aqui o user é o João, vamos aqui guardar e repare, eu vou ter que lhe definir aqui um valor específico, ok, então vamos fazer o seguinte, aqui eu vou editar as propriedades da minha tabela no sentido de ter tanto para os posts como para os users esta área daqui como sendo de auto-incremento. Vamos aqui guardar e aqui nos users também vai ser de auto-incremento. Assim já não vou ter que dar um ID a cada um destes elementos. Pacífico, vamos aqui então chegar novamente, vamos aqui pressionar o I, ou o insert neste caso, vamos colocar aqui a Ana, criado neste dia e vamos ainda adicionar ainda o Carlos aqui e criado neste dia. Então aqui nos posts nós vamos poder clicar em inserir, aqui vamos escolher um user ID que já existe na outra tabela, vamos colocar aqui o post nós vamos colocar aqui primeiro post do João e criado nesta data, ok? Pacífico, não vamos estar aqui a explorar isto muito mais, porque o objetivo deste vídeo não é mostrar como é que nós vamos adicionar aqui registros, é voltarmos agora aqui ao nosso Node e ver como é que nós podemos criar então rapidamente aqui a nossa aplicação. Ora, vamos criar uma aplicação muito básica para conseguir ler informações a partir da base de dados. Então repara, eu vou colocar aqui um server.js que vai conter o código do meu servidor, vou chamar aqui o terminal e vamos instalar as dependências que nós necessitamos. Neste caso eu vou colocar aqui um npm install express, okay? Então ele vai adicionar o express aqui à minha aplicação e vamos fazer o npm install e vamos usar uma das bibliotecas mais, ou um dos packages mais conhecidos para o MySQL, que é o próprio MySQL. Existem outros que nós eventualmente poderemos depois explorar, mas este é o mais antigo, é o mais usado eventualmente, portanto vamos usar este. Então ele vai adicionar aqui também o MySQL ao meu espaço. Portanto, aqui dentro do Node Modules estão todas as dependências necessárias para que a minha aplicação possa funcionar. Ora, aqui dentro o que nós vamos aqui fazer é escrever então o nosso código. Ora, para isso eu vou colocar aqui um const express é igual a require express, nada de novo. Aqui vamos pôr o express a funcionar, portanto, vamos colocar aqui um const app é igual a new express, certo? E agora vamos ter aqui o app.listen, vai ouvir na porta 3000 e quando formos a arrancar aqui com o nosso servidor, nós vamos colocar aqui uma arrow function que vai fazer um output na console. Então vamos colocar aqui console, console.log e vamos dizer API running, ok? O API running. Ora, aqui eu vou colocar node --watch para ele ser sempre reiniciado sempre que eu fizer alguma alteração e vamos colocar aqui o server a ser executado. Vamos ver se está tudo a funcionar. Cá está, então ele diz-nos que temos o API running. Se agora formos abrir aqui o localhost com a porta 3000, ele vai dizer que não foi possível obter nenhuma rota para nós percebermos onde é que estamos. Muito bem, vamos adicionar aqui uma rota muito rápida, routes, vamos colocar aqui um app.get, quando ele entrar aqui nesta rota vai ter acesso à requisição e à resposta, que vai depois, através de uma arrow function, fazer aqui um res.send, olá, node mais MySQL, ok? Então, agora, se formos aqui refrescar isto, já temos olá Node mais o MySQL. Bom, como é que eu faço então agora para poder usar o MySQL aqui dentro? Vocês vão ver como é muito fácil, principalmente para quem já vem com conhecimentos da área do PHP. Então eu vou colocar aqui que isto tudo está relacionado com o Express, ok? Agora eu vou colocar aqui, e poderíamos colocar aqui por ordens diferentes, mas eu vou colocar aqui por baixo. Depois nós iremos arranjando isto à medida que o tempo for passando. Vou colocar aqui o MySQL. Então repare, eu vou colocar aqui const MySQL é igual a require, já adivinhaste, MySQL. Ok? Ora, o que é que nós necessitamos logo a seguir para conseguir estabelecer uma ligação com uma base de dados MySQL? Precisamos de fazer ou de estabelecer essa ligação definindo aqui um conjunto de parâmetros, um conjunto de opções.
Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Ligação, vamos definir aqui const connection, vamos lhe chamar connection. Connection é a ligação. É igual a mysql.createConnection. Simplesmente assim, ora, este createConnection recebe um objeto que vai conter 4 propriedades. O host, que neste caso vai ser o localhost. Depois vamos ter aqui o user, que é o utilizador. Como nós não definimos nenhum user, vamos usar o root, que é aquele criado por padrão. Okay? A seguir vamos ter que definir a password. Ora, a password do nosso root é uma string vazia. E finalmente vamos dizer qual é a base de dados onde queremos aceder. Database, 2 pontos, e agora vou escrever aqui o que é blog, okay? Que é o nome da base de dados que eu aqui criei. Neste caso esta que aqui está. Então, aqui estão criadas as condições para eu ter a minha conexão a ser efetuada à minha base de dados. Ora, eu vou aproveitar aqui este res simplesmente para usarmos aqui um exemplo de como é que nós fazemos uma query à base de dados. Então, para isso, eu vou dizer que connection.query. E ao fazer um connection.query, eu posso escrever aqui dentro SQL. SQL puro, ok? E repara que temos aqui várias assinaturas. Neste caso temos aqui a string com a query options. E depois temos aqui uma série de outras informações, nomeadamente a necessidade de definir uma função callback, ok? Então, repara que vamos ter que colocar aqui a string ou a query option. Neste caso vamos usar uma string que é a nossa query. E depois vamos definir uma função callback, sendo que já existe a possibilidade de nós utilizarmos um sistema de promessas ou de promises. Promises, ok? O termo técnico é esse. Também iremos ter a ocasião de verificar isso. Aqui nós vamos escrever então select asterisco from users. Okay? Para obter as informações todas dos utilizadores. A seguir, nós vamos poder definir uma função callback. Neste caso, nós vamos poder definir a função callback que pode receber um erro. Eu vou escrever isto desta forma, porque o primeiro argumento é um erro e depois aqui os resultados, okay? Da nossa query. E depois iremos explorar isto um bocadinho melhor. Então eu posso fazer aqui um res.send e simplesmente apresentar os resultados. Bom, tudo isto só vai funcionar, obviamente, se eu não tiver qualquer espécie de erro. Depois iremos nos próximos vídeos tratar dos erros. Vamos verificar então o que é que vai acontecer aqui quando eu refrescar. E repara, eu já tenho uma coleção em JSON de todos os dados que estão guardados na minha tabela de users dentro da minha base de dados. Repara como foi simples nós conseguirmos chegar então a esse resultado. Como é óbvio, durante os próximos vídeos desta playlist, iremos andar aqui em torno do MySQL e ver como é que nós, com os conhecimentos que já temos sobre definição de URLs, de routes, etc., buscar parâmetros, como é que nós podemos aperfeiçoar todo aqui o nosso sistema e de uma forma muito rápida e muito simples podemos criar, por exemplo, uma API utilizando Node, Express e MySQL.